Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jackson Lima falando. Eu estou aqui para trazer mais um vídeo, mais uma aula para vocês. Galera, parabéns a todos que participaram aí da Sema Cernic, parabéns a todos que fizeram parte aí da Sema Cernic, fizeram seus trabalhos, enviaram lá no grupo de WhatsApp. Eu selecionei alguns trabalhos, foi bem legal, né? Eu pude ver o trabalho de vocês. Bom, foi bem legal mesmo. Obrigado àqueles que fizeram aí as montagens, colocaram lá o professor Jackson Lima também, fazendo parte. Inclusive a do Thor, né? Só quem é digno. Só você aí que é do Cernic que vai saber o que estou falando. Porque você que participou da Sema Cernic. Então, parabéns a todos os alunos aí da escola, tá bom? Galera, antes de mais nada, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Nós vamos para o próximo conteúdo, galera, que é esportes de combate. Mas antes de tudo, quero falar para você que está chegando nesse vídeo aí aleatoriamente pelo YouTube. Eu sou o professor Jackson Lima, professor de Educação Física. Estou utilizando o YouTube aí para gravar algumas aulas e passar essas aulas para os nossos alunos aqui do CERNIC, né? Do Centro Educacional Raimundo Nogueira da Costa, em Maracanaú, Ceará. Então, esses vídeos são exclusivamente para eles, porém eu deixo em aberto aqui, né? Eu deixo para o público também, para que vocês possam aí, de repente, ter a ideia, né? Se você é um professor de educação física ou um estagiário ou aluno da faculdade que está estudando educação física, fica aí as dicas, né? No canal de atividades, de aulas, inclusive essa aula também, onde nós vamos falar sobre esportes de combate, tá bom? Está dentro aí essa temática esportes de combate na nossa legislação vigente, né? Nós temos aí a oportunidade de estar falando sobre esportes de combate. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. E quero agradecer a todos que fazem parte aqui do canal. Inclusive, se você é professor de educação física também, meu colega de trabalho, coloca aí embaixo no comentário. Se você também for aluno, né, de educação física do curso superior de educação física, fala aí qual é o teu curso, se é licenciatura ou bacharelado. Comenta aí o que vocês acharam da aula também, tá bom? Então lá, galera, meus queridos alunos, vamos iniciar aqui a nossa aula falando sobre uma coisa que eu gosto demais, que eu gosto muito mesmo, tá bom? Vamos lá? Esportes de combate, galera. Quando eu falo esporte de combate, o que é que vem aí na sua cabeça? Pensa aí enquanto eu vou me hidratar. Não esquece de se hidratar, galera. Colocar a mão aqui que eu não vou fazer propaganda da água, da marca da água. Vai lá. Então, galera, esportes de combate. Quando eu falo de esporte de combate, quando eu falo de combate, você já pensa logo em lutas, né? Correto? Se você pensou em lutas, se você pensou em algo parecido com isso, você está pensando corretamente. Vamos lá. Esportes de combate. Nós temos aqui a imagem linda, né, de duas crianças. Parecem americanos, né, pela fisionomia, com um kimono bem bonito, né, que é o kimono da Gracie Barra. Eu gosto muito, inclusive faço parte da equipe. E também existe um motivo pelo qual eu coloquei aqui, né, essa foto com o kimono também da Gracie Barra, tá bom? E qual é esse esporte, galera? Qual é esse esporte? Vocês conhecem esse esporte? Qual essas duas crianças estão praticando aí? Se você conhece, tá bom? Coloca aí no comentário, mas só vale colocar agora, tá bom? Porque depois eu vou falar sobre ele. Os esportes de combate desenvolvem em seus praticantes uma série de descobertas como a superação de seus limites, a disciplina, importantíssimo, o respeito ao próximo, que em determinado momento são oponentes, não inimigos, oponentes, adversários. As rotinas e o incrível rigor aos treinamentos, né, e competições, além de tonificar a musculatura, fortalecer a musculatura, galera, aumenta a resistência muscular, cardiorrespiratória. Os esportes de combate se mostram excelentes opções, ok?
para canalizar a energia que as crianças e adolescentes têm de sobra, controlando o nível de ansiedade e aprimorando aí a atenção. Então, os esportes de combate, né? Esses esportes, essas lutas, elas prezam muito pela disciplina, ok? Ela te dá limites e preza muito, muito pelo respeito ao próximo, né? Esse próximo pode ser ali o seu adversário na luta, tá bom? Pode ser o seu oponente, mas ele não é seu inimigo. Você, dentro da luta, dentro dos treinos, você aprende com o outro, tá bom? Aprende com o seu erro, aprende com o outro colega do seu lado, aprende com o professor, com o mestre e tem respeito ao próximo, tá bom? Esse respeito ao próximo, ele se dá por conta das regras, por conta da tradição, por conta da disciplina, e vocês vão entender mais à frente um pouco sobre esse respeito às regras. Nós temos aqui o exemplo, né, do jiu-jitsu, mas existem vários esportes aí de combate. Pelo rigor, né, do treinamento, porque é sim um treinamento bem pesado, posso dizer assim, bem intenso, na verdade, é melhor falando, onde se treina muito cardiorrespiratório, resistência muscular, acaba também fortalecendo aí a musculatura, tá bom? Vamos lá. Nós temos o boxe, né? Eu coloquei um exemplo, fora o outro exemplo que a gente vai falar, que é o boxe, que ele é citado no material que nós temos, tá bom? O boxe, ele tem a origem, né? Que vem, né, lá do Poligato, na Grécia Antiga, onde as únicas regras eram envolver as mãos com uma tira de couro e atacar os adversários brutalmente com os punhos, sem intervalo, e muito menos distinção de categoria, terminando, né, apenas quando um dos dois lutadores estivesse inconsciente. Então era bem bruto o negócio na época. Ou levantasse o dedo com as mínimas forças que lhe restavam para preservar o instinto de sobrevivência. Logo em seguida surge, né, o pancrácio, o que era uma combinação brutal da luta e dos poligato, no qual as chances de óbito dos lutadores eram enormes. Então aí surgiu o boxe, galera. O boxe depois, lógico, foi se modernizando, criando novas regras, né? E eu tenho aqui uma foto, né, do pragmático, da grande lenda do boxe, né, Mike Tyson. Além de incrível lutador, o cara também foi muito polêmico aí na sua história de vida e nos ringues o cara era simplesmente um monstro, né? Então nós temos aí grande influência, forte influência nos Estados Unidos do boxe e essa luta aí que veio lá da Grécia Antiga, né? E foram aí se criando as regras, né? Modernizando o esporte, que é um esporte muito, muito, muito interessante de se praticar também, tá bom? Então aí foi o exemplo do boxe. Mas após exemplo do boxe, galera, nós vamos se aprofundar depois sobre o boxe. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre o jiu-jitsu, tá bom? O boxe aí foi só para deixar você com gostinho de quero mais. Depois nós vamos se aprofundar apenas no boxe. Hoje nós vamos falar sobre o jiu-jitsu. Se você conhece o jiu-jitsu, comenta aí. Se você pratica jiu-jitsu, se você treina, comenta aí embaixo também. Eu treino jiu-jitsu, tá bom? Coloca onde você treina, de repente a gente pode marcar esse treino, tá bom? Mais à frente também nós podemos ter aulas, né, ou um treinão de jiu-jitsu por aqui pela escola, quando nós voltarmos, tá bom? O jiu-jitsu brasileiro, ou lá fora, né, chamado de Brazilian Jiu-Jitsu ou BJJ, grafado também como Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu, tá bom? É uma arte marcial de raiz japonesa, que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar o oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, Ju em japonês significa suavidade, suave, brandura, tranquilidade. E Jutsu, arte, técnica, daí seu sinônimo literal, arte suave. Então, galerinha, Jiu-Jitsu
tem o sinônimo de arte suave, tranquilo, né? Parece bem calmo, parece tranquilo. Aí nós falamos que a arte é suave, mas o sistema é bruto. Porque no jiu-jitsu se tem aí tem, né, deve-se ter esse praticante do jiu-jitsu um preparo físico bem grande, tá bom? Mobilidade articular, né? Que nós chamamos também de flexibilidade muito boa, resistência muscular, deve-se ter também um cardiorrespiratório bem treinado. E tudo isso é treinado, galera, durante os treinos, tá bom? É arte suave, mas não se engane, tá certo? Ali, às vezes, né, você observando, eu tiro por mim, antes de treinar, antes de entender mais sobre o jiu-jitsu, eu via aquilo, né? Por exemplo, essa posição aí que esses jovens estão fazendo, né? Eu achava que isso não incomodava, que isso não doía, que isso não era cansativo, não parece ser assim. Mas, meu amigo, por exemplo, nessa posição aí, com certeza, existe aí vários pontos onde o rapaz aí, por exemplo, de branco, ele está sentindo pressão, está doendo. Você está vendo aí que tem pressões, alavancas, torções. Nesse caso, nós vemos aí, né, a posição aí de guarda, né, do rapaz que está de kimono azul. Ele está fazendo aí uma guarda-aranha, né, uma perna está lá no bíceps desse jovem de kimono branco, ó, vamos observar aqui. Está aqui no bíceps dele, não sei se vocês conseguem observar. E a outra está aqui na coxa. Essa pressão, né, do rapaz que está com o kimono azul, puxando, né, puxando aqui pelo kimono, né, pelo braço, dando pressão aqui no bíceps com o pé, isso incomoda muito, isso aí já está gerando um incômodo muito grande. Fora a questão dos dois, né, já estarem talvez cansados, ou estão em respiração aí muito elevada, né, os batimentos cardíacos por conta do esforço físico. E essa foto é parado, né? E você não fica muito tempo assim. Você tem que se mover, você tem que tentar sair da posição. Então aí daí você vai começar a entender que realmente não é fácil. A sua origem, vamos falar um pouco mais sobre a origem do jiu-jitsu, tá bom? Vamos lá. A sua origem secular, né? Como sucede com quase todas as artes marciais ancestrais, não pode ser apontada com precisão, galera. Estilo de luta parecido, né? E foram verificados em diversos povos, foram parecidos com o jiu-jitsu, né, da Índia à China. Nos séculos passados, né, nós vemos aí 3 e 8, o que se sabe é que seu ambiente de desenvolvimento, né, e refinamento foi melhorando, foram as escolas de samurai, a casta guerreira do Japão feudal. Então, não se sabe ao certo a origem, aonde surgiu de fato, quem criou, né? Como todas as artes marciais ancestrais, é de muito tempo atrás, galera. Então, tem fragmentos de algumas pessoas, de alguns povos que talvez fizessem artes marciais ali que eram parecidas. Então, não se sabe direito, né, ao certo, com precisão, a origem. Nós vemos aí que essa arte, né, algumas artes parecidas com o que é o jiu-jitsu foram praticadas aí, né, da Índia à China. Então, lá no século 3 e século 8. Então, é bem interessante é isso daí, porque não se sabe ao certo essa criação. Mas o que se sabe hoje é que o ambiente que foi desenvolvido, refinado, melhorado, né, criado mais regras, foi lá no Japão feudal, na casta guerreira do Japão, que eram os samurais. Então, você vê que a origem do jiu-jitsu é braba, é sinistra. Vem lá dos samurais, né? Na arte da guerra. E nós vemos aí a foto, né, desse jovem aí, fazendo um golpe do jiu-jitsu, né? Uma posição, que é o triângulo. Incomoda muito, inclusive pode apagar aí o oponente. Então, não se engane
A arte é suave, mas de novo vou falar para vocês que o sistema é bruto do jiu-jitsu. Vocês vão entender um pouco melhor quando vocês tiverem a oportunidade de fazer a prática, tá bom, galera? Ainda falando sobre a origem, nós temos essa imagem aí bem legal, né, do samurai. Tem uma partezinha do texto, galera, que vocês não vão conseguir ver, não tem problema. Eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Então vai ser bem tranquilo. A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que no campo de batalha, né, ou durante qualquer enfrentamento, qualquer guerra, um samurai poderia acabar sem suas espadas ou lanças, né? Poderia perder ali no meio da batalha as suas espadas caírem ou lanças. Então ele ia necessitar aí de um método de defesa sem armas, né? De luta. Como os golpes traumáticos não se mostravam suficientes nesse ambiente de luta, né? Como trocação, por exemplo. Já que os samurais vestiam armaduras, então você dá um murro na armadura, não vai dar muito efeito não, né? Vai doer a sua mão. Então o que é que eles pensaram, né? As quedas e torções começaram a ganhar espaço, né? Nascia aí o jiu-jitsu, né? Pela sua eficiência da queda, da torção, mesmo com a armadura, você conseguia dar uma torção na articulação, né, derrubar o oponente. E aí o jiu-jitsu começou aí a nascer, né, de sua contraposição, de sua contraposição ao Kinjutsu e outras artes, né, ditas rígidas, em que os combatentes portavam espadas ou outras armas. Então aí, galera, no meio do campo de batalha, os samurais acabavam perdendo, né, suas armas por conta ali da luta, né? Enfim, acabava derrubando a espada ou perdendo para o oponente, aí tinha que lutar com suas próprias mãos. Foi visto aí que os socos, né, esses golpes traumáticos que nós chamamos, não tinha muita eficácia porque o oponente, né, o inimigo estava de armadura, então acabava que não servia muito ali aqueles golpes. Então começaram aí a se usar as torções, as quedas, né? E começou a se treinar algo parecido com isso, que mais à frente se tornou aí o jiu-jitsu, tá bom? Então aí vem lá da casta dos samurais do Japão feudal. E aí, galera, essa arte marcial ganhou novos rumos, né? Quando um célebre instrutor da escola japonesa, Kodokan, decidiu ganhar o mundo e provar a eficiência de seus estrangulamentos e chaves de braço contra oponentes de todos os tamanhos e estilos. Mitsuyo Maeda, veja esse nome memorize esse nome. Maeda, um filho de lutador de sumô, nascido no povoado, né? Vocês estão vendo esse nome é incrível, né? Eu não consigo pronunciar para vocês, né? Nessa cidade também, né? De Hirosaki, Aomori, no Japão, em 18 de novembro de 1878 e faleceu aí em Belém do Pará a 28 de novembro de 1941. Então vocês estão vendo aí, né, que essa curiosidade. Maeda nasceu no Japão e morreu no Pará, lá no Belém do Pará. Então daí você já tem que ficar antenado nessa informação. Nós temos aqui uma foto, né, com a legenda do Conde Coma e Trupe em Cuba em 1912, foto do acervo aí do Fábio Kio. Nós temos aí o Maeda, que é um filho de lutador de sumô, que resolveu viajar ao mundo mostrando a eficácia dos seus estrangulamentos e das suas chaves de braço. Vamos lá? Um pouco mais de história? Vamos de história, como diz o professor Ivan. Eterno defensor das técnicas de defesa pessoal do jiu-jitsu, Maeda embarcou para os Estados Unidos em 1904, em companhia de outros professores da escola de Jigoro Kano,
À época, graças aos laços políticos e econômicos entre Japão e Estados Unidos, as técnicas japonesas encontravam grandes, né, e notórios admiradores em solo americano. Em 1904, por exemplo, o presidente, né, Theodore Roosevelt tomara aulas com o japonês, né, Yamashita. Então nós temos aí o Theodore, que era então o presidente, teve aulas, né, com esse japonês. Então daí tira aquela ideia entre Japão e Estados Unidos, estavam muito próximos por conta disso. Houve essa proximidade das culturas também, inclusive das lutas, né? Desculpa as pronúncias, galera, alguns nomes em inglês, né? Na verdade, nomes próprios e ainda existia uma dificuldade maior, tá bom? Vamos lá à frente. Lá nos Estados Unidos, o ágil japonês começou a colecionar milhares, né, de combates e adversários tombados pelo caminho. Então, Maeda começou a lutar e o negócio começou a ficar bom pro lado dele, né? Em países como a Inglaterra, Bélgica e Espanha, onde sua postura nobre fez nascer o apelido que o consagrou como Conde Coma. Então, ele começou a ser chamado de Conde Coma. Maeda começou a ser chamado de Conde Coma por conta de sua postura nobre, né? Ao lutar, ao falar com umas pessoas, essa disciplina e humildade que trouxe aí, né, em sua herança e bagagem através das artes marciais. De volta, né, à América, o lutador fez diversas apresentações e desafios em países como El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina. Então, o homem rodou o mundo fazendo apresentações e mostrando aí a sua arte suave. Em julho de 1914, o valente japonês de 1,64 m de altura, olha só a altura do homem, menor do que o professor Jackson Lima, e 68 quilos, e mais leve, segundo consta, né, desembarcaria no Brasil para fincar raízes e mudar a história do esporte. Então vocês veem aí que ele viajou o mundo, mas chegou aqui no Brasil, meu amigo. No Brasil. O Brasil tem um negócio que nos outros lugares não tem, né? Ele gostou do Brasil e começou aí uma história diferente no esporte. Então fica ligado aí nos próximos slides. Beleza? Vamos lá. Então, galera, nós temos aí uma foto. Olha aí que foto bacana. Nós temos uma foto de um jornal, ok? O Jiu-Jitsu é um jornal brasileiro de 1906. Olha aí que legal. Olha, hoje é hoje, né? Matéria aqui, ó. Vejam aí, ó. Bem legal. Suas vestes, falando das vestes, né? Então, bem legal mesmo essa foto. Maeda colecionaria histórias saborosas em terras brasileiras, beleza? Após rodar pelo país, o faixa preta de jiu-jitsu se estabeleceu em Belém do Pará. Certo dia, eu acho que ele gostou do açaí. Certo dia, né, encarou o desafio de um capoeirista. Rapaz, no Brasil a capoeira, né, conhecido como pé de bola. O homem era bom. De cerca de 1,90 m, olha o tamanho do crioulo, e quase 100 quilos. Então, tinha um jovem pequeno, né? Pequeno, chamado pé de bola. O homem era fera da capoeira. Ele era pequeno, tinha pouco mais de 1,90 m, né? Quase dois metros de altura. Pesava nada mais, nada menos que 100 quilos. Vocês viram aí que o Maedinha, né? Mestre Kona, só tinha só 1,68 m de altura, pesava pouco, né? 68 quilos. E aí, rapaz, quando esse jovem aqui, grandão, viu Maeda, resolveu desafiá-lo para um desafio. Maeda não se fez de rogado e ainda deixou o ousado rival portar uma faca na luta. Parece brincadeira, né?
menor, mais leve. Maíra não se deixou ficar amedrontado, né? Não se deixou levar pelo medo. E ainda disse assim, jovem, você pode também usar uma faca se você quiser na luta. Rapaz, quem fala assim, como nós dizemos aqui no Ceará, não é gago, não. O japonês desarmou, derrubou e finalizou o brasileiro. Galera, pra capoeira não deu nesse dia. Conde Koma, como se tornou, né, tradição entre os professores de jiu-jitsu, também lançava desafios para rivais famosos do boxe. Olha aí o boxe entrando aí na parada. Foi o que fez com, né, o afamado boxeador americano Jack Johnson, bem conhecido aí, Jack Johnson, dos grandes boxeadores norte-americanos, que jamais aceitou a luta. Então, jovem, ele não aceitou, né? Por que será que ele não aceitou? Ora, eu também não aceitaria. O homem derrubou. O homem derrubou um oponente de 1,90 m de altura, armado de faca, mestre de capoeira. E eu não aceitaria também, não. Ainda falando sobre a história, galera, foi Koma ainda que promoveu o primeiro campeonato de jiu-jitsu no país. Na verdade, um festival de lutas e desafios para promover o esporte desconhecido até então. Os pesquisadores Luiz Otávio Landner e Fábio Kio Tacão encontraram na Gazeta de Notícias de 11 de março de 1915 as regras do evento marcada para o Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, então capital do país, como anunciava as primeiras regras do jiu-jitsu, né, do nosso jiu-jitsu, um regulamento com 10 leis simples. Vamos entender um pouco sobre essas regras, as primeiras 10 simples regras do mestre Koma. Primeiras regras simples de Koma. Primeira regra: todo lutador deverá se apresentar decentemente. Olha que legal, né? As artes marciais. Se liga nas regras. Com as unhas das mãos e dos pés perfeitamente cortadas. Deverá usar traje kimono, que o Conde Koma lhe facilitará. Ou seja, vai dar um jeitinho ali para te fornecer esse material. Não é permitido morder, arranhar, pegar com a cabeça ou com o punho. Vai vendo. Quando se fizer uso do pé, nunca se fará com a ponta e sim com a curva. Não se considerará vencido o que tenha as escápulas, as costas em terra, ainda que tenha caído primeiro. Não se considerará vencido o que tenha as costas em terra, ainda que tenha caído primeiro. Então, esse ainda não perdeu. O que se considerar vencido, o demonstrará dando 3 palmas sobre o acolchoado ou sobre o corpo do adversário. Então, aquele, né, que se considerar vencido, que não aguentar mais, ele poderá bater 3 vezes no tatame, no acolchoado, né, na época, ou nas costas do adversário. O juiz considerar vencido o que, por feito da luta, não se recorde que deve dar 3 palmas. Então, por efeito da luta, se ele não conseguir aí dar as 3 batidas, né, no adversário ou no tatame, o juiz também pode considerar vencido. As lutas se dividirão em rounds ou encontros de 5 minutos por 2 de descanso, tendo o juiz de campo que contar os minutos em voz alta para maior compreensão do público. Regrinha 9. Se os lutadores caírem fora do tapete, ou tatame, na época chamada de tapete, observem as mudanças, sem que nenhum deles tenha avisado o senhor juiz, deverá obrigá-los a colocar-se de novo ao centro do acolchoado, em pé, frente a frente. Substituirão em suas obrigações ao senhor juiz os senhores jurados, nem a imprensa, nem a
empresa, nem o lutador que vencer é responsável pelo maior mal que possa sobrevir ao vencido. Se por, né, tenacidade não quiser dar o sinal convencionado para terminar a luta e declarar-se vencido. Ou seja, o que ele quis dizer? Que se tiver numa posição, por exemplo, de estrangulamento, né, e o seu oponente não bater, não dar os 3 tapas no tatame ou nas costas, né, do adversário, do oponente, se ele quiser resistir, se ele faltar oxigênio e desmaiar ou porventura até morrer, né, o evento não se responsabilizará, porque ele não quis bater, porque ele quis resistir. Então, nem a empresa, nem o lutador, né, que vencer também não será responsável. Então, essas eram as regrinhas simples aí de Maeda, né, do nosso querido Conde Koma. Aí, galera, entrou aí um nome, né, no jiu-jitsu muito conhecido, inclusive o nome de uma escola muito conhecida, né, de uma equipe de jiu-jitsu que nós chamamos, são a equipe aí Gracie Barra, que veio aqui, ó, através do Carlos Gracie, galera. Olha só, em 1917, um adolescente de nome Carlos Gracie, né, que nasceu em 1902, morreu em 1994. Viu pela primeira vez em Belém uma apresentação do japonês que era capaz de dominar e finalizar gigantes da região. Amigo de seu pai, Gastão Gracie, Maeda concordou em ensinar ao garoto inquieto a arte de se defender. Em suas aulas, ensinava a Carlos Gracie e outros brasileiros como Luiz França, que mais tarde seria o mestre, né, de Oswaldo Fada. Os conceitos de sua arte, em pé ou no chão, né? A força do oponente deveria ser uma arma para a vitória. Para se aproximar do adversário, o uso de chutes baixos e cotoveladas deviam ser os artifícios antes de levá-lo para o chão. Para a evolução nos treinos, lançava a mão do Randori. O treino, galera, a Vera com o companheiro. Então aí nós temos um pouco da história do Carlos Gracie, né, quando foi aprendendo. Ele foi um aluno, né, fiel, né, Carlos Gracie. Aluno fiel, Carlos Gracie lançou aí e abraçou de vez o jiu-jitsu. E para lamento de sua mãe, que sonhava ver, né, mais diplomatas na família, célebre, né? Queria ver pessoas da alta sociedade, né? Queria ver pessoas formadas, graduadas, quem sabe numa faculdade da época. Passou, né, a incutir nos seus irmãos. E olha só, não foi um amor só para ele, né, o jiu-jitsu. Ele começou aí a passar o jiu-jitsu para os seus irmãos, né? O amor pela sua arte. Começou a passar isso para os seus irmãos. Né, de 8 irmãos: Oswaldo, Gastão Júnior, George, Helena, Hélio, Mari e Ica. Carlos abriu em 1925 a primeira academia de jiu-jitsu da família Gracie. Nos jornais, o anúncio era uma obra-prima do marketing. Se você quer ter um braço quebrado, procure a Academia Gracie. Olha só que legal esse anúncio no jornal, né? Será que foi procurado, galera? Será que você iria para uma academia que tivesse um anúncio desse? O grande mestre teria 21 filhos, sendo que 13 deles se tornaria faixas pretas. Cada membro da família passou então a fortalecer a arte, né? Fortalecer essa arte suave e acrescentar mais um elo à corrente criada pelo grande mestre Carlos, fundador e guia do clã, além do primeiro membro da família a se lançar numa luta sem regras, né? A que chamou de Vale Tudo. Foi em 1924, no Rio de Janeiro, quando Carlos Gracie enfrentou o estivador Samuel, conhecido atleta da capoeira.
Então nós temos uma foto aí do Carlos Gracie, né, simulando um golpe em Hélio Gracie, seu filho. Foto de Josué Medeiros ou Cruzeiro. Então nós temos um pouco da história da família Gracie. Os é um comprimento, galera, do jiu-jitsu, né? Por isso que eu coloquei aí, bem legal. Hélio Gracie tornou-se, né, o filho do nosso querido Carlos Gracie, tornou-se rapidamente um destaque entre os irmãos pelas inovações na técnica que promoveu como né, o promoveu como um instrutor, né? E pelo espírito indomável que não combinava com, né, o seu porte franzino, né, magrinho, em consonância com as técnicas de Conde Coma, os Gracies continuaram no Rio de Janeiro os desafios a capoeiristas, estivadores e valentões de todas as origens e tamanhos. Se em pé, tais brutamontes botavam medo, no chão viravam presa fácil, né, para os botes, estrangulamentos, que os capturavam com uma mágica. Então, meu amigo, a arte suave do jiu-jitsu tem uma peculiaridade. Ele foi projetado, né? Ele foi desenvolvido e acabou se aperfeiçoando para que não haja tanta diferença entre maior e mais forte, certo? Com a técnica correta, se conseguia dominar o oponente independente do seu tamanho, estatura, peso. Royce com um de seus fãs, olha aí, Mike Tyson, a quem havia desafiado nos anos 1990. Olha aí que legal. E eu termino aqui, galera, a aula, né? Termino essa aula com esse cumprimento a vocês. Esse cumprimento, ele é usado no jiu-jitsu para se pedir, às vezes, permissão para fazer algo, ou quando você vê, né, alguém da sua turma, ou alguém que pratica jiu-jitsu com você, ou que você sabe que pratica jiu-jitsu, o os é como se fosse um amém no jiu-jitsu, né? Os, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o jiu-jitsu. Desculpa algumas pronúncias, galera, de nomes próprios, né, que é um pouco mais complicado de falar. Aqui eu deixo essa aula para vocês, para que vocês conheçam um pouco sobre o jiu-jitsu. Eu espero que em breve nós possamos fazer as práticas para que você sinta esse esporte. Mais uma vez, se você já treinou jiu-jitsu, já praticou jiu-jitsu, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber se você já teve algum contato com essa arte, que é muito forte aqui no Maracanaú, no Ceará, no Brasil, galera. Afinal, Brazilian Jiu-Jitsu, né? E, galera, é o seguinte, por gentileza, enviar para mim pelo e-mail. O meu e-mail está lá no meu WhatsApp. Vocês têm acesso ao meu WhatsApp, a galera da escola. Manda lá no e-mail um resuminho de 15 linhas falando sobre o jiu-jitsu, beleza, galera? Sobre essa aula de hoje. Jamais, nunca esqueça. Gratidão sempre. Fique com Deus e tchau, tchau!